Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e que a paz do Senhor Jesus possa estar presente na vida de cada um de vocês e que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas em sua vida, como também na vida de todos os seus familiares, em nome de Jesus. Preste muita atenção no que o apóstolo Reginaldo Rolim tem a dizer neste vídeo, pois ele trouxe uma forte mensagem profética para o Brasil. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião sobre a mensagem que ele trouxe em uma de suas lives que ele fez recentemente. E além disso, eu gostaria que você fosse lá e se inscrevesse no canal do Servo de Deus, onde eu estarei deixando aqui na descrição para que vocês vão lá e acompanhem o canal do Servo de Deus também. Tudo bem? E além disso, eu gostaria que você compartilhasse este vídeo com mais pessoas para que elas também venham ser informadas. E além disso, eu também gostaria de te pedir que você deixasse o seu like aqui neste vídeo, pois ele é muito importante para que assim o YouTube possa recomendar este importante conteúdo para mais pessoas. Tudo bem? Preste muita atenção e fique com Deus. Na live anterior, eu contei sobre o sonho. São duas coisas. Olha, eu vou deixar claro uma coisa e vou falar sobre outra, tá? Eu falei que eu vi um terremoto de magnitude 8,9 na escala Richter, isso espiritualmente falando, território nacional brasileiro, que sacudia os poderes constituídos desta nação. Então, fatos e acontecimentos de forma grandiosas. Eu tive esse sonho foi real, e eu passei ele aqui. Eu estava orando e o Senhor tirou completamente e disse: Você vai entrar novamente. Eu me lembrei que 7 meses atrás eu entrei em uma live às 9h21 e meia-noite e meia eu entrei novamente porque Deus determinara. 7 meses depois, olha eu aqui acontecendo justamente o que aconteceu uns 7 meses atrás. 7 meses ou um pouco mais de 7 meses. E eu sei que naquele tempo aconteceu grande coisa, igual está para acontecer agora, porque senão Deus não faria eu entrar. Orando por vocês, pela família de vocês, para Deus repreender todo tipo de ansiedade, para Deus repreender todo tipo de depressão, para Deus curar todas as enfermidades. E eu quero falar um pouquinho disso aqui, deste sonho. Deus, ele me levantou em território nacional brasileiro e Deus me deu uma determinação quando eu comecei as lives. Conta o sonho. Contar os sonhos foi para isso que Deus me levantou, para contar os sonhos. Então eu não venho aqui e nem devo vir com nenhum outro tipo de finalidade, a não ser contar os sonhos. Somente isso, para contar os sonhos. E eu quero continuar até a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus com essa finalidade, contar os sonhos que o Senhor me dá. Vou continuar contando sonhos e juntos nós vamos continuar clamando pelo território nacional brasileiro, tá? Clamando. Quando eu comecei, foi em outubro de 2022, no dia 20 de outubro, pouco antes do dia 20 de outubro, né, de 2022. Pouco antes, foi pouco antes. Até mesmo um mês antes de outubro, né, setembro de 2022. Eu não queria, mas o Senhor me determinou. E por ele me determinar, eu comecei a fazer live. E desde então, Deus mandou contar sonhos. Eu sou uma pessoa que conta os sonhos. Eu creio tanto nos sonhos que eu sei que eles acontecem, tá?
E eu tenho fé que é Deus que me mostra os sonhos. E eu estou intercedendo pelo território nacional brasileiro e agora eu quero interceder por todos vocês que estão nessa live. Todos vocês que estão nessa live. Eu quero interceder por vocês que estão nessa live e quero interceder pelo território nacional brasileiro. Deixa eu dizer outra coisa. Quando eu estava orando, eu orei bastante, eu estava orando e o Senhor, quando eu me ajoelhei, orei, o Senhor, estou inquieto. Aí o Senhor disse assim: Reginaldo, eu chamei você para você contar sonhos, só sonhos. E o sonho que você contou na live sobre o terremoto de magnitude de 8,9 e o meu dedo. Esse dedo estava no peito esquerdo do Rodrigo Pacheco. E coisas grandes iriam acontecer, e já estão acontecendo no reino espiritual, mas Deus mandava que a nação brasileira levantasse um clamor, uma oração nesta madrugada, agora, nesse exato momento, na live anterior, que foi 23 horas, antes da meia-noite do dia 12, e agora já são 1h43 do dia 12 de 9 de 2024, pela nação brasileira, porque coisas grandes até a meia-noite do dia 12 estão acontecendo. E assim fiz e assim estou aqui para isso. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara. O Espírito Santo de Deus falou bem forte comigo. Você está aqui para poder falar, né? Falar sobre os seus sonhos. Apenas os seus sonhos. Né? Apenas os seus sonhos. E eu comentei algo, né, sobre São Paulo. Eu não moro em São Paulo. Eu não sei quem são os candidatos em São Paulo. Não sou do estado de São Paulo. Eu sou de outro estado que é muito longe de São Paulo. Tá certo? Não conheço os candidatos de São Paulo. E também não quero optar, né, em São Paulo. Apesar que eu disse que se eu tivesse em São Paulo e eu não conhecia os candidatos, né, lá tem esse que diz que é coach, que é Pablo Marçal, Teo Nunes, e eu quero dizer algo para vocês. A minha continuidade será em busca da oração. Eu não quero me meter nisso. Né? Se Jair Messias Bolsonaro está apoiando Nunes, né? E Nunes não é o nome dele, gente, é porque ele deve ter razões de apoiar o Nunes e ele sabe muito bem o que ele faz. Não é isso, gente? O Nunes, é Nunes o nome dele? É Nunes o nome dele? Então ele sabe o que faz. Eu vou... Ricardo Nunes, não é isso? O Diário do Profeta está aí. Ricardo Nunes. Então, ele sabe o que faz. Né? Ele sabe o que faz. Eu posso dizer que ele sabe o que faz. Ele já está há mais de 28 anos na política. Então, ele sabe o que faz. Eu não sou político, eu sou profeta. Tá? Na minha cidade, eu posso saber em quem vou votar na minha cidade. Porque na minha cidade eu acompanho, eu sei aqui as pessoas quem são, né? Mas em São Paulo não. Eu não moro em São Paulo e não tenho nem o direito de falar alguma coisa de São Paulo, né? Em quem eu votaria se eu morasse em São Paulo. Eu tinha que primeiro conhecer o candidato e tudo mais. Então, eu quero dizer uma coisa. Vamos deixar isso de lado. Esse não é o meu ofício, não é o meu chamado. O meu chamado é contar sonhos. Esse não é o meu ofício, nem tampouco o meu chamado. O meu chamado é contar os sonhos e interceder. Cumpra-se a vontade de Deus para quem vai ganhar ou quem não vai ganhar em território nacional brasileiro. Deus nunca me disse quem ia ganhar em território nacional, em São Paulo, nem no meu estado. Não. Deus nunca me disse. Se Deus me dissesse, eu diria. Mas eu vou dizer o que Deus me disse quando eu estava orando de joelho.
Aí o Senhor me deu uma repreensão e disse: Reginaldo, você foi chamado para contar sonhos, somente os sonhos, e você vai continuar contando sonhos. Então, eu quero contar os sonhos e quero clamar pelo território nacional brasileiro. Vocês que moram em todos os estados da Federação Brasileira, vocês observem como um candidato melhor e vote, né? Vote, eu sou de direita e eu só voto em candidato da direita. Isso eu posso dizer. No meu estado, eu voto em candidato da direita, tá certo? E se eu fosse você, eu votaria também em candidato da direita. Só que você é dono do seu voto. Então, eu voto em candidato da direita. E acredito e confio, sabe, que o Jair Messias Bolsonaro sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Porque Deus colocou a mão sobre este homem. Que senão no dia da facada ele teria morrido. E Deus não teria permitido que ele passasse por tanta coisa para chegar onde ele chegou. Se Deus não fosse com ele. Eu tenho certeza que Deus é com ele. Porque todas as vezes que me levanto para clamar por ele. Pelos filhos, né, Jair Messias Bolsonaro e os filhos. O restante, vamos deixar que você que é do seu estado escolha o seu melhor candidato, que representa a família, que representa a ética, que representa a moralidade, que representa a pessoa da parte boa da sociedade, que você escolha direito quem vai votar. Eu profetizo isso para vocês, tá bom? Então, vamos voltar para o clamor. Vamos voltar para o clamor. Eu preciso clamar pela nação brasileira. Existe algo para acontecer na nação brasileira que precisa-se que a nação brasileira esteja em constante oração. Essa é a minha finalidade, em orar pela nação brasileira, e Deus mandou levantar um clamor até meia-noite do dia 12. Eu passei o dia 11 para o dia 12 clamando. São 1h49 do dia 12 de 9 de 2024 e nós iremos orar juntos para que Deus cumpra a vontade dele na nação brasileira. E eu quero contar novamente o sonho lá. Eu vi um terremoto de magnitude 8,9 que sacudiu os alicerces dos poderes constituídos em território nacional brasileiro. Eu vi um dedo, e esse dedo era de Deus, estava no peito esquerdo de Rodrigo Pacheco. Isso Deus mandou vir e contar. Deus mandou eu vir aqui e contar. E eu quero falar isso para vocês. Que nós devemos orar como nunca oramos por todos os fatos que vão acontecer hoje, no dia 12. Fatos que acontecerão até as 10 horas da manhã, começarão a acontecer 7, 8 da manhã, 8h30, 9 da manhã, 10 da manhã. E fatos que irão acontecer até meia-noite. Porque existe uma briga espiritual maior do que nós possamos pensar. Existe essa briga espiritual. Há um direito que é seu de ter o seu livre-arbítrio, de você escolher o seu candidato no seu estado. Você manda na sua vontade e você vota em quem você quiser. Tá bom? Aqui nós vamos clamar para que Deus cumpra a vontade dele em cada milímetro do território nacional brasileiro. Sem fugir da finalidade de que contar os sonhos, é necessário contar os sonhos. Porque eles acontecem e eu levo tão a sério os acontecimentos. Pai, eu quero apresentar todas as famílias aqui reunidas. Gilei Farias, saudade, Deus abençoe. Todas as famílias aqui reunidas agora nesse exato momento. Nós precisamos nos unir em uma só causa. E a causa
é cada milímetro do território nacional brasileiro, filhos e netos, é as coisas vidouras, é o poder de Deus destruturando os poderes das trevas em território nacional brasileiro. É a gente não deixar que o ódio, é a gente não deixar que a ira adentre em nossos corações, mas o amor. Como diz o livro de Coríntios, o amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse o amor. 1 Coríntios, capítulo de número 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse o amor, seria como metal que soa e como sino que tine. 1 Coríntios 13, versículo número 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse o amor, seria como metal que soa e como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse a fé, de maneira tal que transportasse os montes, mas se eu não tivesse o amor, de nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, de nada me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, o amor não se porta com indecência nem busca os seus interesses. O amor não se irrita, o amor não suspeita mal, o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo a profecia serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, decorria como um menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. É preciso que nós possamos crescer espiritualmente. E é preciso que nós tenhamos o amor. É o amor em Cristo Jesus que vai vencer todo o ódio de pessoas más, malignas sobre o território nacional brasileiro. As fazendas, todas as fazendas, os agricultores, a agricultura de todo o território nacional brasileiro, é por vocês que eu estou aqui agora, nesse exato momento. É por todas as mulheres de bem, todos os homens, todas as crianças, que nós estamos aqui. Todos. É por causa de tudo isso que nós estamos aqui hoje, unidos por todos os fatos e acontecimentos que poderão acontecer até meia-noite do dia 12/9 de 2024. Qualquer tipo de decisão que o Congresso tomar, qualquer tipo de decisão que o Senado tomar, qualquer tipo de decisões que as autoridades constituídas em território nacional brasileiro tomarem, mas Deus está no comando de tudo. Deus está no comando de tudo. Eu vou repetir novamente. Deus está no comando de tudo. É preciso que nós só possamos orar. Somente isso. Oração nunca faz mal. O Senhor chegou para o discípulo e disse: orai sem cessar. É isso que nós estamos fazendo aqui agora em Tessalonicenses 5,17. Livro de 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar e em tudo dá graças,
porque essa é a vontade de Deus. Em Cristo Jesus para conosco, não apaguei o Espírito. Não apaguei o Espírito. Nunca as famílias brasileiras necessitaram de tanta oração como agora. Nunca. Nunca, 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 nunca as famílias. Gente, ninguém está aqui para falar de política, de candidato A ou B ou C. Nós estamos aqui para orar pelo Brasil, orar pelos católicos, pelos evangélicos, cristãos, espíritas, orar por todos. Nós estamos aqui com a finalidade de orar. Sem oração, o bem, por mais que um deputado, senador do bem queira, ele não vai conseguir. Sem intervenção de Deus, a intervenção de Deus, ele não vai conseguir. Mas com a oração da igreja, Paulo e Silas estavam presos e a igreja fazia constante oração. Você sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Atos 16, 25. No livro de Atos 16, 25. Paulo estava preso na cidade de Filipos. E lá, à meia-noite, Paulo com Silas, seu companheiro em Cristo, ambos oravam e cantavam hinos a Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos de louvores a Deus. E os outros presos ouviram. Deus livrou Paulo e Silas das cadeias que prendiam. Você entende o que é o poder da oração? Você entende o que é a união, a nossa união em Cristo Jesus nesse momento em oração? Ou vocês acham que eu vim aqui para quê? Para orar, para dizer que Deus está no comando da nação brasileira e que fatos e acontecimentos que irão acontecer nas próximas horas, até meia-noite do dia 12, Deus já conhece tudo. Deus já conhece tudo. Deus já sabe de tudo. Vamos lutar pela causa, a causa de Cristo, do Evangelho. Nós, igreja, somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. O Senhor fala-nos a nossa responsabilidade perante o mundo. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. E se disser a cada um de nós, aquele que queremos ser, os seus discípulos, o sal dá o sabor, ele salga os alimentos e torna agradáveis, preserva da corrupção. Era no passado um símbolo de sabedoria. O sal que é insípido, para nada mais presta a não ser para ser pisado pelos homens e ser lançado fora. Quando nós nos tornamos insípidos, vem o mal e nos aprisiona, nos persegue, nos pisa. Mas quando a igreja se une, gente, na terra, se une, e a gente é sal, na validade do imérito do céu, sal, pronto para salgar, como de Mateus 5, 13, 16, nós salgamos, fazemos a diferença. Nós estamos aqui agora, nesse exato momento, clamando pelo território nacional brasileiro. Eu não estou aqui porque quero. Eu estou aqui porque Deus disse clame. Eu estou aqui clamando porque Deus clama até meia-noite do dia 12. Nós estamos aqui chorando e clamando. Deus, faz da tua vontade. Que nós possamos, que todos vocês parem de brigar por quem é candidato ou não é candidato no seu estado, mas que vocês orem a Deus para que Deus faça a vontade dele sobre a face da terra. Que Deus faça a vontade dele sobre a face da terra. Que Deus intervenha em todos os sentidos, em todas as maneiras.
No meu estado, existe como no seu estado, no município, eleições para prefeito. No meu estado, eu sei em que eu voto em direito no meu estado. No seu estado, também você deva saber em que você vote. E espero que você vote na pessoa que você achar que deve votar. Eu aqui no meu, eu posso falar de mim, do meu estado. Eu voto do lado direito. Do lado da moralidade, da justiça, da verdade, do lado do amor, do lado da vida, da concepção de uma vida, de um ventre. Eu voto contra a maconha, contra as drogas, contra a ilicitude. Tudo que é de errado, eu voto contra. Eu voto a favor do bem. Nós somos igreja. E tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Tudo. Vamos ligar nossa fé que esse dia 12, Deus vai bradar na terra do Brasil. Mateus 18, 18. Mateus 18, 18, digo na verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Você já imaginou, já parou para pensar? Tudo que nós ligarmos da terra será ligado no céu. E tudo que nós desligarmos da terra será desligado no céu. Que a gente possa ligar em Cristo Jesus. Tudo. Mas tudo mesmo. Que a gente possa ligar em Cristo Jesus, que neste dia, até meia-noite do dia 12 do 9 de 2024, Deus vai levantar muitas coisas favoráveis a todo o território nacional brasileiro para pessoas boas. Que Deus comece a libertar com grande força os oprimidos, os cativos que estão presos, comece a ser liberados, anistiados aquelas pessoas que estão presas. Que Deus comece a dar saúde, que Deus comece a dar vitória à tua casa, à tua família. Eu estou orando, clamando com vocês pelo território nacional brasileiro, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus tome conta de cada um em território nacional brasileiro. Que Deus abra portas aonde não tem parede. Que Deus dê causa de aposentadoria, quem está precisando de aposentadoria. Que Deus dê causa na justiça do lado favorável para quem esteja precisando. Que Deus cure, tire crise de ansiedade agora, crise de depressão. Seja repreendido agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus faça coisa grande. Que Deus faça coisa grandiosa. Que Deus faça coisa maravilhosa. Que Deus liberte a nação brasileira de todo o cativeiro. Que Deus liberte a nação brasileira de todo mal. Que Deus não permita que os injustos permaneçam nos seus cargos, mas que eles percam seus cargos em o nome de Jesus Cristo, porque Deus é justiça. E em Mateus 18, 18, digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra será desligado do céu. Que nós possamos tomar posse dessa palavra agora. Porque eu não vim aqui clamar, gritar e chorar pelo território nacional brasileiro se não fosse imposicionado por Deus. Deus manda que a nação brasileira ore. Deus manda que a nação brasileira clame. Deus determina que a nação brasileira peleje nesta luta até meia-noite. Apenas até meia-noite do dia 12 do 9 de 2024. O horário agora são 2h06 do dia 12 do 9 de 2024. 2h06. Aqui é uma vigília. Eu estou numa vigília novamente com vocês. Novamente.
Novamente com vocês, eu estou numa vigília. Eu estou em um clamor novamente com vocês contra toda injustiça que o território nacional brasileiro vem sofrendo há quase 2 anos ou mais, que Deus, nesta data do dia 12/9/2024, até meia-noite, muitas coisas favoráveis venham tornar novamente, que Deus faça justiça. Que Deus faça justiça, que as televisões anunciem, que apareçam provas que nunca apareceram, provas novas, fatos grandes e novos possa aparecer nesse dia 12/9/2024. Que se fortaleça a verdade, que se fortaleça o bem, que se fortaleça a moralidade, a verdade, a justiça em território nacional brasileiro. Que você e a sua casa, que você possa criar os seus filhos com liberdade de expressão, liberdade como a Constituição diz, de ir e vir, de expor os seus pensamentos, que os seus netos possam viver em paz, num país democraticamente do bem, e que todo o poder satânico das trevas possa ser destronado em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que Deus prevaleça com a verdade e com a justiça.